Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Vamos primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, nesta casa de oração e do estudo do Consolador prometido que Deus nos deixou, que Jesus, aliás, nos deixou. Vamos, então, abrir os trabalhos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome de amor e bondade. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai amado, cair nas tentações que a vida nos oferece, livrando de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, de a espiritualidade amiga que nos ampara e protege, do mentor desta casa, Francisco Cândido Xavier, damos por aberto os trabalhos dessa noite de hoje. De novo, nós temos mais uma prata da casa, quase ouro já, hein? Nosso irmão Marcos vai falar sobre a lei do trabalho e os trabalhadores da última hora. Boa noite, espero que todos estejam bem. Muito bom estarmos aqui, né? Em pleno feriado. Muita gente viajou, mas nós temos a oportunidade de estarmos com a espiritualidade amiga. Então, Allan Kardec, esse codificador da doutrina espírita, ali por volta, meados do século XIX, era um educador proeminente na área onde ele vivia. Então, Allan Kardec, ele não seguiu a carreira que a maioria de seus membros familiares seguiram, e ele começou a se dedicar à educação. Em dado momento, ele viu que a sociedade precisava, de fato, de uma instrução libertadora. E ele começou a desenvolver obras didáticas, autodirigidas. Estamos falando de um período onde existiam poucas escolas, as escolas eram para pessoas que tinham poder aquisitivo, as melhores escolas eram internatos, onde os jovens passavam basicamente 5, 6 meses antes de vir para casa, ficavam internados ali. E o resto, que era o grosso da população, particularmente crianças e adolescentes, ficavam à deriva. E isso incomodava muito Allan Kardec, que nessa época não utilizava esse pseudônimo, usava o nome dele de nascimento. E ele começou a fazer uma série de livros didáticos de matemática, de língua francesa, de outras línguas, de física, de química, para que as pessoas, os jovens, lessem e fossem num caminho de seguir aquele livro, obviamente que era em papel, e tendo uma instrução que eles pudessem, por si só, seguir o caminho do aprendizado, dando uma formação para esses jovens. Então, esse período da formação do Allan Kardec foi muito importante. Por volta ali do final da década de 1840, Allan Kardec começa a se deparar com um fenômeno interessante. Ele começa a observar que uma coisa inusitada estava acontecendo, barulhos nas casas, efeitos físicos, enfim, móveis se movimentavam. E ele no começo não deu muita bola para isso. Mas depois ele começou a prestar atenção porque aquilo era muito eminente. E era em todas as casas. Particularmente a sociedade que ele frequentava estava muito envolvida com isso. Para eles era uma espécie de diversão. Botavam uma mesa, faziam uma pergunta, a mesa andava pela sala, a mesa batia, subia. Aquilo era muito cômico. Então as pessoas levavam aquilo meio que na brincadeira, aqueles efeitos físicos. Mas ele observou que aquilo ali não poderia ser só uma brincadeira. Descartando as possibilidades diversas, ele observou que aqueles movimentos eram inteligentes. E que, portanto, havia uma inteligência por trás desses movimentos. Todo mundo já sabe dessa parte, eu acredito aqui, então vamos pulá-la. Mas, em dado momento, Allan Kardec vai se aprofundando nos métodos de comunicação com as consciências que respondiam ali. Então ele desenvolve a psicografia, a psicofonia,
né? E a partir dali, ele começa uma comunicação profusa, intensa com a espiritualidade. Ele descobre que esses espíritos, na verdade, compõem uma população muito maior do que a população do planeta Terra, entre aspas, viva. E ele vai descobrir também que esses espíritos não são mais do que nós, sem corpo. Então eu, com meus gostos musicais, com meu jeito de ser, vou morrer e vou continuar sendo o mesmo. E ele vai percebendo isso e vai desenvolvendo toda uma obra. Mas ele também entende, orientado já pela espiritualidade maior, porque obviamente que toda essa formação de educador dele deu um cabedal muito grande, ele começa a compreender que isso era uma coisa que poderia revolucionar a humanidade. Então, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, que todo mundo conhece, um livro constituído por perguntas e respostas, dividido em 4 partes, e que esse livro ele tinha uma característica. Ele não foi o primeiro a tratar do plano espiritual, da mediunidade, apesar de que esse termo basicamente ele que cria, mas ele é o primeiro a criar uma obra que tratava da vida após a morte, do objetivo da vida, sem entrar no ocultismo, sem entrar no esoterismo, sem entrar na magia, sem entrar na religião. Então, ele apresenta uma obra que é racional, inteligente, fácil de ler, relativamente fácil de ler, e que esclarece de uma forma ímpar. E depois ele descobre também, ele vai observando, que esse fenômeno mediúnico era muito extenso. Ou seja, que basicamente toda a humanidade tem e temos, de alguma forma, uma mediunidade. Um parapsiquismo. Nosso psiquismo normal, mas temos o psiquismo extrafísico. Porque imaginem, eu fora do corpo, nós, vocês, todos fora do corpo, nós temos sensibilidades que o corpo não tem. Então, à noite, quando nós saímos, de posse do nosso perispírito, a consciência ali, nós temos capacidades que o corpo físico castra, poda. Inclusive, eu posso sair do corpo, ir lá na casa da Mônica, e se o ambiente for propício, fazer umas diabretes lá. Mover copo, fazer cair talheres, ela está comendo alguma coisa, fazer barulho, assustar a Mônica. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um que sai do corpo, se aprender a manha do negócio, consegue fazer isso. Então, Allan Kardec, preocupado com isso, ele lança logo em seguida o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, na verdade, ele é um livro que norteia a pesquisa e o contato com o plano espiritual de uma forma segura. Porque se os espíritos somos nós, vocês imaginem como é no plano espiritual. Os criminosos, né, do narcotráfico, da venda de armas, aqueles que fazem e promovem guerras de grande porte, aqueles que estimulam o desenvolvimento de armas de destruição em massa, aqueles que organizam religiões que são altamente possessivas e castradoras, e os bons também. Então, para o leigo, para a Mônica, talvez, numa brincadeira do copo, ela achasse que aquele espírito ali era um espírito muito elevado que estava respondendo para ela aquelas perguntas, mas que, na verdade, era um mau caráter que se aproveita dela. Então, para tentar evitar esse tipo de situação, Allan Kardec lança o Livro dos Médiuns, e que vai também nortear daí, para nós que somos espíritas e que trabalhamos em trabalhos mediúnicos, né, o desenvolvimento seguro de uma sessão mediúnica. E depois ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Daí o caldo entorna. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra ímpar. Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo é, como muitos autores já fizeram antes de Kardec, pegar o Novo Testamento, as parábolas, as passagens, e interpretar aquilo, conforme, né, o padrão, a intenção e o gosto de cada um que está fazendo isso. Então, Allan Kardec interpretou os evangelhos, as passagens de Lucas, Mateus, enfim, né, Marcos. João, ele interpretou isso com base no Espiritismo. O problema, e esse livro é sublime, sinceramente, esse livro é impressionante. E ele fez de um jeito tal
que mesmo que eu fosse um religioso ortodoxo cristão, ao ler aquilo, eu não ia poder deixar de compreender o raciocínio e a lógica e a profundidade daquilo. E daí isso, para mim, seria uma coisa muito perigosa, porque se os meus fiéis tomassem contato com uma obra daquela, eles já não seriam mais meus fiéis. Eu já não teria poder sobre eles, porque é uma obra libertadora, que coloca Jesus como amigo de cada um, do nosso lado, nos instruindo. E daí Allan Kardec passa, ele já sofria desde o começo do Livro dos Espíritos, mas ele passa a sofrer muita perseguição até o seu final da vida. Logo em seguida ele vai lançar a Gênese, ele morre um tempo depois, uns meses depois de lançar essa obra. Ele também publicou outras obras menores e mais a Revista Espírita, uma revista, né, de assim, são 10 anos de edição mensal. Então é uma obra bem importante. Tem uma passagem clássica, né, que todo mundo cita, também vou citar aqui, de Allan Kardec, que é: não rejeite 10 verdades, mas não aceite 10 mentiras. Quando eu li isso aí a primeira vez, eu fiquei meio chocado, né? Como assim? Oh, eu vou ignorar 10 verdades? Como que eu vou ignorar 10 verdades e não aceitar uma mentira? Como assim? Isso aí, para mim, na época, ainda, sei lá, uns 40 anos atrás, né? Era um pouco meio sem noção. Depois eu fui compreendendo o que aquilo significava. O nosso tema é trabalho, tá? Não é a vida de Allan Kardec. Mas aquilo começou a ter uma percepção diferente. O Kardec, ele se preocupou muito em fazer da doutrina espírita uma obra altamente purista. Então, a obra kardecista, ela não vai entrar em assuntos tipo ufologia, apesar de tratar da vida nos diversos mundos. Ela não vai entrar no desenvolvimento da clarividência, da clareaudiência. Ela não vai entrar no uso de símbolos, essa coisa que o pessoal gosta. É uma obra que tem por objetivo um essencial, que é tu te libertar dos teus erros e avançar rumo à evolução. Então, hoje, não aceitar, rejeitar 10 verdades e não aceitar uma mentira, nos toca muito. Porque nós estamos no momento onde YouTube, Instagram e outras mídias sociais estão cheias de pessoas bem intencionadas na área do ocultismo, na área do esoterismo, na área do espiritualismo. E muitos desses têm milhões de seguidores. E daí, alguns desses vão colocar assim: não, inclusive citando Chico Xavier e tudo, né? Não, porque existe a vida após a morte. Fato, existe. Não, porque existe a reencarnação. Fato, existe. Não, porque quando nós morremos, uma nave espacial pega a gente e leva para outro planeta. Isso é mentira. Então, Allan Kardec se preocupou muito que a obra dele não tivesse qualquer lapso de dúvida. Porque hoje, pessoal, para nós nos enganarmos e cairmos numa fake é muito fácil. Está cheio. E eu sigo vários, inclusive, que eu gosto muito desses espiritualistas, assim, numa área mais que não é espírita, mas assim, eu tenho a minha maturidade, né? Mas muita gente não vai ter. E vai acreditar em fantasias esdrúxulas, e daí aquelas verdades que a pessoa está colocando é totalmente toldada pela mentira. E daí a pessoa perde o tempo da sua vida, que poderia por um caminho certo, e não segue esse caminho certo. Por quê, pessoal? É muito mais fascinante ser um bruxo, ser um mago, senhor dos poderes, do que ser bom, simples, humilde, amar o próximo, a pessoa passar por cima de ti, tu perdoar, não é? Então se atrai muito mais esses ocultistas de plantão, que muitos, muito sinceros, acreditam nisso e vão tocando seu caminho, angariando muitos adeptos. Bom, Allan Kardec morre, e daí o que acontece? Missionários no meio espírita vêm para o Brasil. E daí reencarnam no Brasil. E aqui nós vamos citar dois. Podíamos citar inúmeros: Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira.
mas nós só vamos citar Eurípides Barçanufo, todos os dois mineiros, por sinal, Eurípides Barçanufo e o Chico Xavier. Então, a obra de Allan Kardec, ela é uma obra altamente atualizada. Mesmo quando ele trata do duelo, e na nossa sociedade eu não vou brigar com meu amigo ali, vamos lá no campo, pegamos as armas e se matamos, o que matou vai ser preso, independente do que for. Ainda existe o duelo no plano espiritual, o duelo de egos, o duelo da ciência, o duelo está aí. A obra de Allan Kardec é altamente atual. E o que Chico Xavier publica, né, e quando ele morre são mais de 400 obras publicadas, é uma explicação detalhada e não uma atualização da obra de Allan Kardec. É importante que a gente entenda isso. E não é aqui um certo pieguismo querer dizer que Allan Kardec é o perfeito, não é isso. É que a obra dele não é dele. A obra dele é da espiritualidade superior. Ele só foi o decodificador. É bem diferente, ele não é autor. Tanto é que ele usa o pseudônimo para não se confundir com o educador, né, que era ele antes de se chamar Allan Kardec. Então, quando a gente começa a ler Emmanuel, quando nós começamos a ler André Luiz, quando nós começamos a ler os outros autores que o Chico psicografa, a gente vai ver que todos eles estão conectados com a obra kardecista. E todos eles vão detalhar profundamente conhecimentos que, na época, Allan Kardec preferiu não tocar no assunto para que aquela obra não acabasse caindo no rol dos místicos e outros que existiam na época dele. E daí, entrando no trabalho, né? Trabalho é uma coisa bem importante. O livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Na terceira parte nós temos as leis morais, e a terceira lei é a lei do trabalho. Tema do nosso estudinho, né, Grazi? A lei do trabalho. Para nós, trabalhar é um negócio, não acha, Érica? Pô, trabalhar, queria ganhar na Mega Sena e ficar viajando, não quero trabalhar, né? Não é, você não acha trabalhar uma chatice? Trabalhar, para que trabalhar? É uma perda de tempo trabalhar, tem que curtir a vida. E pior que eu também penso assim às vezes. Mas a lei do trabalho diz, os espíritos, que é uma lei da natureza e uma lei divina. Vocês imaginem um bebezinho. O bebezinho nasceu, tem alguns dias, depois de 5 anos ele já é um bebezinho, uma criancinha ali. Para ele chegar de bebê aquela criança, ele levou muita lambada. Não parece, né? Mas levou. Ele teve que aprender a comer, ele teve que desenvolver o sistema imune, ele teve que engatinhar, ralar os joelhos para aprender a caminhar, às vezes botar o dedo numa tomada elétrica, levar um choquezinho, isso quando não acontece algum acidente mais grave. Ele teve que desenvolver o cérebro lentamente, com muito esforço, formando sinapses, vias neurais, caminhos cerebrais, até ele chegar à criança de 5 anos. E isso é trabalho. Então, Allan Kardec deixa claro, Allan Kardec não, a espiritualidade deixa claro que o trabalho remunerado, o trabalho da sobrevivência física é altamente importante e meritório. Porque vamos lá para a Amazônia. Nem digo as etnias indígenas que a gente conhece. Vamos para aquelas outras no interior da Amazônia que ainda estão sendo rastreadas, né? Irmãos nossos que vivem no meio da selva, mas assim, no meio mesmo da selva, que são comunidades muito pequenas, 30, 40 indígenas, e basicamente a vida deles é o quê? Caçar, coletar, fazer objetos de madeira, de palha, essa é a sobrevivência deles. E essa era, assim, a humanidade há alguns milhares de anos atrás, era todo mundo assim. Então, para que a humanidade chegasse até aqui a era da inteligência artificial, muito trabalho foi feito. Só que o trabalho, ele gera necessidade. Alguém vive sem celular hoje? É bem difícil, né? O celular se passou, parece que é quase uma extensão
da mão, né? Pelo menos para os jovens, assim, é impossível. Tirou o celular, tirou a internet, tirou a web, o guri já fica, a pessoa já fica um pouco desnorteada, não consegue mais viver sem aquilo. Então, o trabalho faz com que haja necessidade. E a necessidade tem que ser atendida. O trabalho faz que haja vacina, o trabalho faz que a medicina avance, o trabalho faz que a ciência avance. A NASA vai estar produzindo um foguete agora, que vai até Marte. O que será, né, que tem essa fascínio por tentar ir para Marte? O que será, né, gastar trilhões e trilhões no planeta de guerra, de gente passando fome, de doença, vou investir trilhões para ir para Marte? Interessante isso, né, para a gente pensar no que tem por trás disso que a imprensa nos coloca, né? Mas isso é ciência, isso é trabalho. Então, aquele indivíduo que vive na Amazônia, ele não consegue nem imaginar o que é Marte. Imagina uma máquina que vai levar um robô até Marte para depois construir cúpulas para mais tarde irem humanos. Dizem que o tempo hoje é 2 anos para chegar até Marte, aquelas sondas espaciais e tal. Dizem que vai ser em 2 meses. Então, 2 meses eu vou poder entrar no foguetinho, daqui a 2 meses estar pousando em Marte. Vocês imaginem o avanço que isso não vai trazer. Mas esse trabalho é um trabalho meritório. Se tu tem uma empresa, tu dá emprego para alguém, isso é muito meritório. Aquela pessoa está vivendo ou sobrevivendo daquilo que tu mesmo desenvolveu e criou. Mas existe um outro tipo de trabalho que Allan Kardec também cita, mas que eu vou partir daqui para um livrinho que eu sempre trago aqui, porque eu não consigo largar dele. Eu acho que na próxima encarnação eu vou estar com ele, na outra ainda, porque não vai esgotar, é impossível esgotar isso aqui. Se chama Pensamento e Vida. Tão pequenininho e sabe? E daí ele tem uma página, ele tem um capítulozinho, que são os capítulos bem curtos, uma página e meia, chamado Trabalho. E daí Emmanuel, que detalha as obras de Allan Kardec, ele vai dividir o trabalho em 3 tipos. Um é o trabalho necessidade, o trabalho esse que nós falamos agora, o trabalho serviço. O outro ele chama de trabalho ação, que é aquele trabalho que molda o meio ambiente, que faz com que a gente viva num ambiente melhor, que consigamos, porque assim, pessoal, a natureza é muito bonita, mas te joga lá no meio da Amazônia para ver se tu dura mais um dia ali, entendeu? Pode achar muito bonita a Amazônia, se tu não é indígena, tu não conhece aquilo, mas é mata, formiga, é mosquito, é cobra, é onça. Tem um amigo meu que é amazonense, ele disse que lá gato é onça, né? A lagartixa é crocodilo, jacaré, sei lá, assim, bom. Então, assim, pessoal, a natureza é legal quando a gente a domina, quando ela serve para nós, quando ela serve para produzir alimento, quando ela serve para produzir um ambiente bonito, quando ela serve para um embelezamento e quando ela serve também para esses animais que estão também em evolução, como nós já tivemos no lugar deles, sei lá, há milhões e milhões de anos atrás. O trabalho-ação é bem importante, mas aí ele vai falar de um outro tipo de trabalho, que é o trabalho-doação. Então, a espiritualidade, ela deixa claro que nos mundos superiores, pessoal, num mundo um pouquinho, ó, a mãe de Chico Xavier, ela tem um relato, tem outros autores, tem Ramatiz, tem vários autores que falam da vida em Marte. Vida num plano físico, mas que não é o nosso plano físico. Não dá de ver em telescópio essa vida. Mas as comunidades que vivem em Marte, eles já não precisam mais trabalhar como nós. Não, ela é muito mais adiantada do que nós. Eles não têm mais guerra, já não têm diferentes línguas. Então, é um lugar bem melhor de viver, mas não é muito avançado a mais do que nós. Mas lá já ninguém precisa trabalhar. Ninguém precisa se esforçar para comer, para ter moradia, para ter roupa, para ter lazer. Isso já é genérico na sociedade. As pessoas trabalham para aprender, para conhecer o universo, e elas trabalham também para auxiliar outros planetas atrasados, como a Terra, com campos de energia, com campos mentais, trazendo missionários do plano espiritual que vêm para cá e inspiram a ciência. Mas nós estamos aqui, nós precisamos trabalhar. Mas nos planos mais adiantados, um único trabalho da espiritualidade é amar o próximo. Isso os espíritos dizem, que o trabalho deles
É só servir. Então, pessoal, quanto mais nós servirmos, mais nós evoluímos. Quanto mais nós trabalharmos desinteressadamente, sem pensar em retorno de qualquer espécie, nem financeiro, nem agradecimento, nem nada, mais nós crescemos. Quanto mais tempo da minha vida, atendendo, claro, né, todas as questões sociais, familiares, etc., mas quanto mais tempo da minha vida eu me dedico ao meu próximo, ou eu me dedico a uma causa social, que pode ser também uma causa pelos animais, quanto mais tempo eu fizer isso, mais eu vou ganhando mérito no plano espiritual. E mais a mente vai se abrindo para as energias de luz. E a gente cria, então, um ciclo de trabalho, crescimento, bem-estar e vamos avançando. Aqui no item trabalho, só vou ler, já está quase no finalzinho da nossa breve exposição, mas o Emmanuel fala o seguinte. Olha só vou ler o primeiro parágrafo, tá? Se nos propomos a retratar mentalmente a luz dos planos superiores, ou seja, se nos propomos a querer refletir alguma coisa da espiritualidade maior, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Então não tem como nós evoluirmos, crescermos, se a gente só trabalha em função nossa, só em função dos nossos interesses. Isso é uma perda de tempo. Porque mais tarde, ao deixar o corpo físico, né, vão nos questionar, vão colocar ali a nossa planilha evolutiva. Vocês já pensaram assim, ó, se eu durmo 6 horas por dia, vivi 80 anos, vão dizer, ó, tu dormiu, desses 80 anos teus, tu dormiu 40 anos. Claro que dormir significa sair do corpo e talvez trabalhar, estudar, mas tu dormiu 40 anos. Depois tu ficou mais 3 anos ou 5 anos só comendo, somando tudo, né? Entendeu? No fim, pessoal, sobra um pouquinho de tempo. No nosso dia a dia, tu trabalhou mais tantos anos. Vai fazer a soma, a gente tem muito pouco tempo que a gente se dedica ao nosso próximo. Ele também diz, a espiritualidade, que trabalhar é desenvolver a arte, trabalhar é desenvolver a inteligência, trabalhar é desenvolver o autoconhecimento, que todas as vezes que nós temos qualquer ação útil para o nosso engrandecimento evolutivo e para o bem do próximo, nós estamos trabalhando. Isso na época do Livro dos Espíritos foi um embargo, né? Porque foi logo pós-Revolução Industrial, e daí Allan Kardec coloca ali, né? Os espíritos colocam que o trabalho remunerado é mas existe um trabalho mais importante que é o trabalho ao seu próximo. Isso aí rompia paradigmas assim de uma forma muito marcante. Mas, para encerrar, nós temos uma parábola bem interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é dos trabalhadores da última hora. Uma parábolazinha bem interessante, né? Ela fala que um pai que tinha uma fazenda, ele resolve sair para contratar trabalhadores para fazer a colheita. Então ele se chama, uns querem, outros não querem, a maioria não quer, e enfim, ele volta para casa, daí assim meio decepcionado, e ele manda outros empregados. Não, vai ver se acha alguém para trabalhar, por quê? E daí no fim matam esses empregados, poucos vêm. E daí no final ele consegue um grupo de trabalhadores bem em cima da hora, e ele paga todo mundo igual. Então, a Mônica, que começou 6 horas da manhã, ganha igual a Érica, que começou 6 horas da tarde. E daí a Mônica fica assim, pô, trabalhei mais do que esse indivíduo, fiquei o dia inteiro trabalhando para pagar a mesma coisa. E daí o senhor da vinha diz, mas meu irmão, meu contrato contigo não dizia que eu ia te pagar tanto? Se eu quero pagar a outra pessoa mais do que a ti, é um problema meu, não é teu. Então, pessoal, os trabalhadores da última hora somos todos nós que estamos vivendo esse momento. A última hora é a transição planetária, essa mudança que o planeta está passando. Então, nós temos a oportunidade, mesmo que tardiamente tenhamos despertado para isso, porque também não adianta eu ficar na Terra muito tempo, não fazer o mal, mas também não fazer o bem, certo?
Então, nós somos todos os trabalhadores da última hora. Todos estão sendo chamados, mas alguns estão fazendo guerra, alguns estão só usando drogas, alguns só estão cuidando do seu umbigo, alguns, enfim, mas outros não. Outros estão trabalhando. Às vezes, despertaram para isso já mais recentemente do que outros que já estão, os profetas, aqueles espíritos do mundo inteiro que nós temos na Índia, na China, no Tibete, enfim, na Oceania, na África, que vieram, trazer a mensagem. Eles vieram antes de nós, mas todos nós herdaremos uma terra melhor, digamos assim, independente de termos começado o trabalho antes ou não. Mas nós temos que trabalhar. Senão também não vamos ser merecedores. E daí vamos ser exilados, como está muito na moda falar em exilados de capela, Daí vamos ser exilados para algum outro local, para começarmos de novo o processo, enquanto outros vão ficar aqui. Então, essa era a mensagem. Trabalho é bem importante. Trabalhar é muito bom. Eu me lembro que a minha mãe fala assim, já com o pezinho na cova, ela diz assim, que só queria se aposentar quando estava trabalhando. Aí se aposentou, assim, era um tédio enorme. Ela começou a inventar coisa. Fazia, era empreendedora, sempre foi. E que muitos amigos delas adoeceram, entraram em depressão. Porque daí, pessoal, se nós não trabalhamos, se nós não nos damos sentido, e às vezes o trabalho não precisa ser trabalho remunerado, pode ser trabalhar, cuidar da casa, pode ser fazer 1 milhão de coisas. Mas a gente tem que estar com a mente ocupada. Estudos mostram que o maior impacto do Alzheimer não é a alimentação, ela influencia, inúmeros hábitos, a genética, mas o que mais impacta no Alzheimer é a vida social. Pessoas predispostas ao Alzheimer, mas que têm vida social, que têm família unida, que têm família integrada, eles custam mais a ter a doença ou respondem bem melhor à sociedade do que aqueles que não têm essa condição. Então, nós estamos na Terra para vivermos em sociedade, senão não estaríamos. Nós estamos aqui para trabalhar por nós mesmos, para a nossa evolução, e trabalharmos para que aquele próximo também tenha aquilo que a gente quer para nós. Essa é a mensagem do mestre, É isso aí, obrigado. Então, deixa eu ligar o meu, senão a voz sai baixa. O Marcos nos coloca no compromisso, Nós somos os trabalhadores da última hora. Obrigado, meu irmão, mais uma vez, pela brilhante palestra. Vamos agora o nosso momento, então. Nesse momento, nós estamos ainda nessa boa harmonia, nessa boa vibração. Vamos, então, emanar as nossas melhores intenções, as nossas preces aos recém-nascidos, que vêm com o compromisso de melhorar a Terra, que eles cumpram sua missão. Aos idosos, aos velhos, digamos assim, como nos falamos antes, mas aos idosos, que deixaram o seu legado de progresso, de trabalho, para que possamos usar. Aos presidiários, que eles possam um dia ser recuperados. Aos doentes nos hospitais, que Deus os acolha e dê a cura, mas enfim, que eles se recuperem ou de suas doenças, ou de recolhimento ao plano espiritual. Com a prece de Cáritas, então, vamos encaminhar as nossas melhores intenções. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia,
ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores derrame por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma forma, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. E agora, meus irmãos, vamos então à prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, de amor e bondade, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Pai amado, cair nas tentações, livrando de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Um pensamento ainda na prece que Jesus nos ensinou, irradiamos as nossas boas vibrações, as águas deixadas na mesa, na entrada desta sala, as intenções de preces aos nossos entes queridos e todas aquelas pessoas que ainda estão em nosso pensamento. Encerrando, então, essa primeira parte, e a seguir nós teremos o passe, que o irmão estará aqui atento para seguir os irmãos da nossa sala. Não, tudo certo.